Voltando, galera, mais uma super aula do seu Super Mario. Então, voltando, continuando a falar do texto jornalístico, eu queria estar falando para vocês que fiquem atentos na hora de escrever, né? Então, o texto jornalístico, fique atento na hora de ler um texto jornalístico. Fiquem atento na hora de você contextualizar, de você compreender. Lembre-se que num texto jornalístico nós temos que ter uma função de linguagem chamada referencial. Referencial é aquela que transmite uma informação, né? Ela não faz com que você subentenda, não. Ela transmite a informação. Você não tem que ler a notícia e falar assim, ele quis dizer isso. Não. Quando nós estamos trabalhando com romance, com conto, quando estamos trabalhando com uma poesia, né? A gente pode até falar, olha, esse poema, né? O poeta, ele quis passar o sentimento, ele quis passar tal coisa. No texto jornalístico, não pode dizer isso. O repórter, ele quis passar uma informação. Não era bem isso que ele queria passar. Por isso nós temos que ter o quê? Olhos abertos, atenção, né? Deixarmos a nossa ingenuidade de lado e ler com razão, com criticidade. Você tem que ser um leitor crítico. É isso que eu quero que você seja, um leitor crítico, tá? Um leitor que saiba que numa reportagem, você não vai ficar encontrando reticências. Por quê? Reticências, ela me dá aquela liberdade para supor, para imaginar, pode ser que seja isso, não. Então, ali, no texto jornalístico, você vai observar que as frases são frases referenciais, não é? Elas vão passar, que geralmente termina com um ponto final, no máximo aí um ponto de exclamação, quando ela quer passar uma emoção no leitor, um ponto de interrogação quando dá dúvida, mas predomina que ponto final, porque as informações elas têm que ter uma ideia completa. Por isso, numa reportagem, o ideal é que o repórter não transmita a sua opinião. Ele tem que ser o quê? Impessoal. Por quê? Quando eu sou pessoal, eu sou passional, né? Eu vou começar a colocar os meus valores, sejam eles morais, sejam eles espirituais, sejam eles sociais. Eu começo a colocar os meus valores, aquilo que eu acredito. E quando eu trabalho com um texto jornalístico, eu não tenho que colocar os meus valores. A não ser que seja um debate, entendeu? Mas se é uma notícia, eu vou apresentar ali o fato que aconteceu. Eu vou apresentar o fato como ele aconteceu, sem colocar os meus julgamentos de valores. Eu tenho que deixar, o repórter tem que deixar para o leitor. Essa é uma função sua quando está lendo, uma função minha quando eu estou lendo. Quando eu estou escrevendo uma notícia, eu relato o que aconteceu. E você, quando lê, você tem que ter aí a criticidade, né, de entender ali quais são os fatos, se tem ali argumentos, né, como que está apresentado aquele texto para você. Okay? Que a notícia é assim, a notícia, ela transmite aquilo que é relevante. A notícia, ela transmite para você uma informação que é relevante para todos, né? Então, vai ser interessante, o pessoal vai gostar, ela transmite. Aí, dessa notícia, eu posso transformar numa reportagem.
Ah, mas tem diferença? Tem diferença. A notícia, ela apresenta o fato, ela é momentânea. A reportagem, ela já vai se aprofundando nessa notícia. Ela vai buscando mais informações, vai buscando mais dados que completam aquela informação. Né? Vamos supor, nós estamos aí falando. Vamos falar de coronavírus, que hoje é o assunto do momento. Né? Então a gente fala aí que os países aí estão aumentando os números de doentes, o Brasil também está aumentando, então isso é uma notícia. Agora eu vou a fundo, vou pesquisar aonde está acontecendo mais isso, em que lugar do país, em que região, com que tipo de, com que classe, com que faixa etária, com que classe social. Eu vou trazendo dados, então eu vou transformando aquela informação inicial, a minha notícia, numa reportagem que eu vou aprofundando, melhorando. De repente, até para ficar melhor, eu faço o quê? Eu faço uma entrevista. Eu convide algum especialista da área, faça uma roda de conversa, tá? Mas seja qual for o tipo de texto publicado no jornal, seja uma notícia, seja uma reportagem, seja uma entrevista, tá? Seja qual for o tipo de texto, você tem que ter a sua criticidade, você tem que saber que tudo ali tem uma intenção. Sabia que até a charge que aparece ali no jornal, nós falamos também sobre isso numa outra aula, né, que no jornal você vai encontrar charges, vai encontrar tiras. Sabia que até aquele tipo de texto tem uma intenção para estar ali? O que é charge? A não ser um olhar crítico numa situação. Né? É a criticidade de um autor expressado numa charge. Então, tudo isso você tem que se atentar, observar na hora do texto jornalístico. Então, um texto jornalístico, seja ele impresso até é mais fácil a gente observar tudo isso, seja ele digital, né? O digital você já vai específico na notícia que você quer. O impresso você tem ele incompleto, né? Embora no virtual também você tem, só que aí você já vai direto naquela página que você quer lá. Mas tudo, gente, é intencional. Tudo tem um motivo para estar ali. Você também tem uma intenção quando vai procurar uma notícia. Não é por acaso que você procura uma notícia. Né? Você tem uma intenção. Tá? Então é isso que eu quero que vocês percebam com essa sequência de hoje. Que nada é gratuito. Nada é aleatório. Tudo é intencional. E que você, leitor, precisa ser crítico. Liga o seu botãozinho do filtrômetro, começa a filtrar as notícias, tá? Não seja um leitor ingênuo que acredita em tudo que está escrito no jornal, tudo que aparece em internet. Por quê? Porque você vai ser uma presa fácil para fake news. Fake news pode ajudar uns, prejudicar os outros. Fake news não é bom. O ideal é uma verdade. O ideal, mesmo se for trabalhar ponto de vista, não tem problema. Você trabalha o seu ponto de vista, mas você tem seus argumentos. E a fake news não tem isso. Ela não tem argumentos. A fake news, ela distorce uma realidade, ela distorce uma verdade. Isso não é legal. Tá? Isso não é legal. Então, por isso que eu estou aqui falando com vocês sobre isso. Agora, a fake news, ela só vai até onde você deixar que ela vá. Tá? Então, use aí então o seu letramento. Não apenas decifre letras e sílabas, mas leia. Leia, compreenda, contextualize, tá? E seja crítico. Seja crítico. Lembrando que intencionalidade está presente em tudo na nossa vida. Em tudo. Nós sempre temos uma intenção. As minhas aulas têm uma intenção. Você está assistindo com uma intenção.
Você não está assistindo também com uma intenção. Ok? Então, tudo tem intenção. E é isso que eu gostaria que ficasse para vocês. Gostaria que vocês aproveitassem aí, então, essa dica de hoje. E eu volto aí com mais informações. Até mais.